Seja bem-vindo à Escola Sabatina. A mensagem do segundo anjo é: caiu a grande Babilônia, em Apocalipse 14:8. Já em Apocalipse capítulo 17, a mulher identificada como a Babilônia espiritual, vestida de púrpura e escarlate, cavalga sobre uma besta de cor escarlate, passa de mão em mão sua taça de vinho e embriaga de enganos o mundo. Igreja e Estado se unem, a mentira prevalece. Demônios fazem seus milagres para enganar. O mundo avança para o conflito final. O povo de Deus é caluniado, ridicularizado e perseguido. Mas em Cristo e pelo poder do Espírito Santo, esse povo permanece firme em seu compromisso. Os poderes do inferno não podem quebrar sua lealdade a Cristo. Seu povo está seguro nele. Ele é seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, conforme Salmo 46, verso 1. Olá, você que me acompanha neste momento. Para mim, é quarta-feira, 31 de maio. O tema de nossa reflexão de hoje é um chamado à fidelidade. Alisson e Henrique já estão aqui comigo para debatermos os versos bíblicos de hoje. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria de fazer uma oração com você. Oremos. Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Que esse tema, o tema dos enganos finais, o tema do Apocalipse, esteja sempre presente na nossa mente e no nosso coração. Que o Teu Espírito nos guie para nos posicionarmos do lado do Senhor. É o que nós te rogamos e te agradecemos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Alisson, qual deve ser a atitude do povo de Deus no tempo do fim? No tempo do fim, Deus convida o povo a ser fiel à sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, Jesus orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra, não as opiniões e tradições humanas. A palavra de Deus é a estrela do norte para nos guiar nesse momento decisivo da história da Terra. Em 13 de novembro de 1893, em Nova York, o Dr. Edward Hiscox, autor do Manual para Igrejas Batistas, dirigiu-se a um grupo de centenas de ministros batistas e chocou a todos ao explicar como o domingo entrou na igreja cristã. Que pena que o domingo tenha vindo carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol. Depois, adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como um legado sagrado ao protestantismo. Nossa, dessa eu não sabia. Em Ezequiel capítulo 20, versos de 1 a 20, a Bíblia diz: no 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los ias tu, ó filho do homem, julgá-los ias, faze-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir,
ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei, não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Henrique, de acordo com esse texto, qual é a essência da mensagem do profeta Ezequiel nessa passagem? E como o sábado se enquadra nesse chamado à fidelidade? Esse texto nos fala de obediência. Ezequiel 20 foi um apelo para que Israel abandonasse práticas pagãs e adorasse o Criador, em vez dos falsos deuses, no caso, os ídolos do Egito. Nas 3 mensagens angélicas, Deus faz um apelo semelhante para adorar o Criador, pois Babilônia caiu. O sábado e a fidelidade a ele terão um papel importante nos eventos finais. Muito bem. Creio que já podemos encerrar a nossa reflexão bíblica de hoje. Mas antes eu gostaria de fazer uma indagação a você. Que lições você tira disso que foi escrito em Ezequiel capítulo 20? Você acha que isso nada tem a ver conosco, apenas porque foi escrito no Velho Testamento? Deixe os seus comentários. Nós queremos saber a sua opinião. Esteja livre para comentar o que quiser. Nós não estamos aqui para julgá-lo. Nós queremos estudar a Bíblia com você. Agora sim, podemos encerrar. Um grande abraço a todos e até amanhã.